fez? Como que é? O retrojão lá. Olá, galera. Boa tarde. Ronaldo aqui, para quem não me conhece. Para quem me conhece, continuo sendo Ronaldo. Brincadeiras à parte. Como combinado, trouxemos aqui na sede da DI Sessão, nossa empresa que é para desenvolver pessoas em outras empresas, no ponto específico de preparação para concurso público. Eu trouxe um convidado especial porque é uma pessoa que, além de muito competente como procurador, é meu colega de procuradoria, é também um exemplo de superação. Porque todos nós sabemos que eu passei no concurso, ele passou no concurso, você que quer passar no concurso, ou já passou em algum e quer passar em outro concurso, sabe a difícil, o quão desafiante é se preparar para um concurso. Agora, imagine quando no meio dessa preparação você recebe a notícia que tem que enfrentar uma doença muito grave, um câncer, e mesmo assim ter força e sabedoria, inclusive, para usar essa fatalidade, essa notícia ruim como um propulsor, uma força propulsora para te engajar e te fazer com que você passe ainda mais fácil não, mas com mais racionalidade e mais paixão no seu concurso público. Essa pessoa é o Dr. Felipe Queiroz, procurador aqui em São José do Rio Preto, aprovado em outros concursos que ele vai falar daqui a pouquinho, na Câmara de Rio Preto, defensor público, procurador da Fazenda Nacional. E ele vai contar um pouquinho dessa história na primeira parte. Numa segunda parte, ele vai dar como ele estudava, as dicas de estudo que você pode usar, adaptando as suas condições para você melhorar o seu desempenho. Vai quebrar alguns mitos de estudos de forma esplendorosa. Bom, muito obrigado, Felipe, por aceitar nosso convite e contribuir com essa galera que está aí na árdua tarefa. Algumas pessoas já estão aqui, deixa eu só cumprimentar essas pessoas. O Fernando Reis, muito legal. Fernando, obrigado pela presença. O Oswaldo, a Dirce, a Maria Aparecida, José Henrique, o Saulo, o Fábio Duque. Obrigado, galera. Vamos lá. A palavra é sua, doutor. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite do Dr. Ronaldo, né? E quero dizer que muito me honra poder dividir com os senhores, com as senhoras, essa minha trajetória no mundo dos concursos, né? Não foi uma trajetória muito longa. Eu consegui a primeira aprovação no concurso de grande porte, que é o concurso da Procuradoria do Município de São José do Rio Preto, com menos de 2 anos após a minha colação de grau. Mas, apesar disso, essa trajetória curta ela foi bastante condensada, né? Principalmente por conta da questão da doença. A doença, o câncer que eu tive, né? Um câncer, inclusive, metastático, que inspirava cuidados, cheguei a fazer quimioterapia, sofri muito, né? Nesse período. Mas, ao contrário do que se possa pensar, a doença, durante essa preparação para o concurso público, ela foi até benéfica para mim. Ela não foi prejudicial. E digo por quê. Todo aspirante a um cargo público, né, marcadamente cargos são mais de concursos mais complexos, maior né, envergadura, procuradorias, isso exatamente, eles sofrem muito com a pressão, sobretudo a pressão por autonomia financeira. E essa pressão, ela, mais até do que o próprio conteúdo, o próprio saber a matéria, né, ela mata candidatos no concurso público, ela elimina candidatos. Gera aquela ansiedade. Exatamente. Né? A pressão é a pior coisa. A pressão é o ponto alto do concurso público, né? O estudo, os senhores vão ver na segunda parte, ele é mais fácil do que parece. Mas lá na hora da prova, a pressão, né,
pensar que se eu reprovar nesse, talvez vá ter só daqui a 2 anos o próximo concurso e eu ainda vou depender dos meus pais, por exemplo, para ficar me custeando, né? Isso é muito complicado no concurso público. E eu passei por isso nesses 2 anos, antes da doença, né? O concurso para procurador do município, ele foi em novembro de 2014, eu descobri a doença em outubro de 2014. Então, para esse concurso especificamente que eu passei, eu não estudei, porque eu já sabia que estava doente. Tinha feito já a cirurgia quando o concurso aconteceu e tinha iniciado a quimioterapia 1 semana antes do concurso. A prova foi no dia 20 de novembro, a primeira e a segunda fase foram juntas, né? E a quimioterapia iniciou no dia 10. Então, eu cheguei no concurso com os cabelos já caindo. Mas, apesar de não ter estudado, eu já trazia uma carga boa de estudos, né? Durante 2 anos, até antes, porque durante a faculdade eu já estudava ostensivamente, né? Apesar disso tudo, da doença, enfim, de todas as limitações físicas que a doença trazia, eu talvez tenha feito um concurso, uma prova melhor. Porque, ao contrário dos demais concursos que eu tinha feito antes, eu não cometi equívocos bobos, eu não fiquei muito aflito na hora de fazer, até para passar questões para o gabarito, né? E por quê? Porque eu sofria de algo que superava muito o problema da pressão para a autonomia financeira, que era a doença. Quando a gente está doente, né, uma doença grave como essa, autonomia financeira, passar em concursos, fica absolutamente em segundo plano. Muito maior do que Exatamente. Viver fica muito maior. Exatamente. E eu, então, consegui essa aprovação. Na primeira fase, eu fiquei em 22º lugar, né? Falei assim, caía muita legislação municipal e os senhores sabem, se você não estuda para um concurso que cai legislação municipal, é muito difícil você conseguir as primeiras colocações. Mas consegui passar. Numa posição até que razoável, mas eram poucas vagas. 22º lugar era pouco para mim. Na segunda fase, caiu apenas legislação federal, a prova subjetiva. Gabaritei a segunda fase, nota 20, né, que era a nota máxima. Pulei para a 8ª colocação. E o mais interessante, e aqui acho até que há aí um auxílio divino, né, sem dúvida. Eu fiquei na 8ª posição nesse concurso. E não fui chamado de imediato. Demorou 1 ano a minha posse. Só que o concurso exigia 3 anos de experiência como advogado. Prática jurídica, né? 3 anos de prática jurídica. Então demorou 1 ano e 1 mês, mais ou menos, para que eu fosse chamado. Quando me chamaram, eu tinha 3 anos e 1 mês. Eu tinha 1 mês a mais de prática jurídica e consegui tomar posse. Então, na verdade, a doença, em relação à questão do concurso público, ela foi muito benéfica para mim. Claro que, hoje, se me perguntarem, não sei se eu gostaria de passar de novo por aquele problema, né, em troca de um concurso público. Eu acho que não, porque eu sofri muito mesmo. O tratamento não foi muito longo, mas houve um sofrimento grande, né? Felipe, e muitas pessoas que estão estudando para concurso público desistem no meio do caminho. Mesmo com essa notícia, em algum instante você chegou a pensar em desistir? Nunca pensei em desistir, nunca. E, aliás, a desistência, né, talvez seja mais até do que a pressão, a maior causa de eliminação de candidatos aí em definitivo, né? O candidato não pode desistir, porque o candidato que persiste, ele vai passar. Em algum momento ele vai passar, a não ser, evidentemente, que ele não se aplique, não se dedique, né, o quanto deveria se dedicar. Mas desistir, nunca. Tanto não desistir que a prova eu fui prestar, né? Mesmo pós-quimioterapia, eu fui prestar. Caindo os cabelos. E na sequência, tinha acabado de lançarem o concurso para procurador da Fazenda Nacional na mesma época. A prova foi logo depois do meu tratamento com quimioterapia. Já tinha recebido alta, mas a inscrição para a PFN eu fiz também em meio ao tratamento com quimioterapia. Quer dizer, desistir jamais, nem mesmo com obstáculos tão grandes quanto este relacionados à doença. Vou dar um alô para a galera que entrou agora, Felipe, manda um abraço para Stephanie Pila. Aí, Stephanie, tudo bom?
o Carlos César, que entrou agora, a Itamê, Frasato, um grande abraço. Para quem chegou depois, que a gente já tinha iniciado, eu estou entrevistando aqui o Dr. Queiroz, um campeão em concursos públicos que, mesmo durante a árdua preparação, teve a notícia de um diagnóstico de câncer e mesmo assim ele não desistiu, perseverou e foi aprovado, não só em um, como em outros concursos de grande envergadura, de alta complexidade. Ele vem aqui hoje contar um pouquinho da sua história e dar dicas de como estudar, de como se preparar, de como enxergar o concurso público para eliminar aquela pressão que gera aquela ansiedade que te prejudica, não só na preparação, quanto no dia da prova, que vai dar branco, você vai passar mal, etc. Ok? Para aqueles que chegaram agora, sejam muito bem-vindos e de volta com a palavra do Dr. Felipe, contando a sua linda história de superação. Bom, já falei da primeira parte, que é a questão da doença, que foi, repito, apesar de tudo, ela foi importante na minha trajetória para concurso público. Sem sombra de dúvida, ela foi importante porque ela eliminou aquela pressão por autonomia financeira. A minha preocupação naquele momento era com a minha saúde. Sem pressão para autonomia financeira, eu fiz a prova com calma, com tranquilidade e consegui a aprovação. Mas eliminar essa pressão é metade do caminho. Obviamente, existe uma outra metade do caminho, que é a própria preparação em si. É o conteúdo que você, pretenso, concursado, tem de assimilar para conseguir a aprovação do concurso. Eu costumo dizer que não é tão difícil assim estudar para concurso. Nós precisamos primeiro eliminar alguns mitos, né, que a gente ouve por aí, né, e que tornam muito complexa a nossa preparação. São mitos, enfim, são condutas que são absolutamente desnecessárias, porque elas colhem dados objetivos para que você, concurseiro, assimile. Mas espera aí, você, concurseiro, às vezes tem sua forma, sua preferência, às vezes você não se dá bem com um determinado estilo de estudo, uma determinada forma de estudar, né? Então, vamos enumerar alguns mitos importantes que eu, como concurseiro fui, né, consegui compreender em meio a essa trajetória. Vamos lá. Um mito, muita gente fala por aí, que é o mito do estudo de matérias interrelacionadas, né? Então, quer dizer, na segunda-feira, o senhor concurseiro vai ter que estudar penal e tributário, porque penal e tributário tem uma grande relação. É verdade, tem uma relação muito grande. A questão da tipicidade, né? Questão da tipicidade tributária, penal, né? Regra matriz de incidência em matéria tributária, que valeria a tipicidade penal. Então, uma grande relação entre os dois. Mas, peraí, eu estudava de uma forma completamente diferente. Eu estudava tributário e ambiental no mesmo dia. E me dava muito bem com isso. Muito bem com isso. Aliás, acho até que eu consegui fomentar melhor estudando matérias distintas. Desafiando o nosso cérebro, nossa forma de... Exatamente. Outro mito. Para concurso, porque é complexo, o senhor tem que ler doutrina. Pegar aqueles livros enormes de doutrina e ler, fazer resumo daquele livro. Estudo para concurso público tem que ser objetivo. Doutrina até é importante para concurso público, mas não como um material de estudo para você ler, como para assimilar o conteúdo que tem ali dentro. Não vai conseguir, é muito grande. É muita coisa. Até porque você pode ficar preso na visão de um único doutrinador e a banca exige que você conheça. E outra, a doutrina abrange coisas que o concurso não vai questionar, não são relevantes. Então, veja, doutrina para concurso público é material de consulta. Doutrina como material de estudo é para o sujeito que já passou, é para o sujeito que já é advogado de renome, está fazendo uma pós, ele quer se aprofundar muito naquele tema. Mas concurso público é material objetivo. Por isso, eu acho muito importante que todo concurseiro faça pelo menos um cursinho anual. Aqueles cursinhos anuais, né, que são oferecidos,
né? E hoje, inclusive, tem online. É muito importante fazer, mas um só. Também já vi concurseiro no terceiro curso anual. Não faz o menor sentido. E tem muito concurseiro que faz curso anual. Durante 3 anos. 3 cursos anuais. Peraí, o sujeito fez um curso anual, teve um gasto considerável, e está fazendo um segundo, um terceiro para ver a mesma coisa? Ah, estou fazendo como atualização. Peraí, hoje você tem sites como Dizer Direito, Juizuei, eles te dão atualização. E outra coisa, quem está na labuta estudando, ele está se atualizando, ele não precisa de cursinho anual para isso. Cursinho anual é uma vez só, importante. E ele vai te resumir os pontos principais da doutrina. Mas ler doutrina para concurso, para OAB, então, mas são muitos os candidatos. A primeira coisa que eu questiono para estagiários, né? Como que o senhor está estudando? Ah, eu estou estudando pela doutrina do doutrinador tal. Vai demorar para passar no OAB. Vai demorar, né? Então, esse é um segundo mito. Estudo para concurso é estudo objetivo. Sinopse, já ouvi de um professor. Eu até gosto de sinopse, o professor disse. Mas eu não vou recomendar para os meus alunos. Tenho vergonha de recomendar sinopse para os meus alunos. Besteira, página, sinopse tem que ser recomendada, sim. Muito a pena. Conheço magistrados que já passaram lendo sinopse. Exclusivamente por sinopse, né? Exclusivamente por sinopse. Sinopse vale a pena, sim. Recomendo sinopse, não tenho a menor vergonha de dizer. Né? Um outro mito que eu também, durante essa minha trajetória, pude notar, né? Que é o mito do estudo exagerado, né? Eu me lembro que questionava alguns colegas, né? Ah, eu estudo 8 horas por dia, eu estudo 10 horas por dia. Eu estudava 8 horas por dia, estudava de madrugada, que é um equívoco. Né? Equívoco estudar de madrugada. Não estudem de madrugada. Estudem durante o dia. Mesmo que pareça que os senhores se deem bem estudando de madrugada. Porque o sono da madrugada ele é essencial. É diferente você dormir durante o dia e dormir de madrugada. Então, tentem estudar durante o dia. Tá? Mas eu estudava de madrugada. E estudava muito de madrugada. Então, quer dizer, estudava 8 horas, no final estava cansado, mas continuava estudando. Se eu estudasse durante o dia por 4 horas, certamente eu assimilaria o mesmo tanto ou mais e não me cansaria tanto. Teria mais energia para os demais dias. Então, esse é um outro mito. Estudar por um longo tempo. Também não faz grande sentido isso. Não faz grande sentido. O concurseiro tem que ter em mente que na hora da prova ele não vai ser avaliado pela quantidade de horas que ele estudou, mas sim acerca da quantidade de informação ele foi capaz de assimilar e é capaz de usar na hora da prova e depois no dia a dia como profissional. Então, o estudo com qualidade, às vezes estudar menos horas, mas com qualidade, retendo mais a informação, formando melhor aquele aprendizado, né? É muito melhor do que você passar horas a fios e depois se cansar e acabar se esgotando mentalmente e não usar todo o seu potencial. Exatamente, exatamente. E uma outra dica, agora não é um mito, né? É uma dica, né? Usem os materiais que hoje estão disponíveis gratuitamente na rede. Já comentei do site Dizer o Direito. É um baita de um site. Tem a jurisprudência toda resumida lá. Toda resumida. Quer dizer, acredito que muita gente não tinha isso na época que prestou um concurso. Jurisprudência resumida, explicada embaixo. Né? Hoje você não precisa pegar o revista, né? Revista de informativo. Do STJ, que é aquele informativo enorme. Né? Fazer considerações sobre... Não, a consideração já está lá embaixo. Está resumido para você. Né? Juizuei, outro site. Esse é um site mais voltado, né, para você fazer resolução de questão. Site excelente. Excelente, vale muito a pena. Resolução de questão, aliás, assim, não adianta nada o candidato fazer a leitura, mesmo que do material objetivo, e depois não fazer questão da matéria. A questão é importantíssima para que você
assimile com perfeição aquilo. Aquilo vai demorar mais para sair da sua cabeça, né? E para não sair, você tem que voltar. Você tem que repetir o estudo. Você tem que dar uma analisada. Toda vez que você lê, no dia seguinte, você tem que voltar um pouquinho, né? Nem que for uma leitura dinâmica, veloz, você tem que dar uma analisada. Exatamente. Dá uma analisada. É importantíssimo que isso seja realizado. Enfim. Revisão, pessoal, é fundamental. Quem não faz revisão, continua lendo, estudando de forma linear, sem voltar. Revisar não é estudar tudo de novo. Você fez um estudo bem, com técnicas de estudo, um estudo bem feito, um fichamento, ou um mapa mental, ou mesmo um resumo bem feito, você vai passar os olhos ali nas palavras-chave. É um brainstorm. Você vai fazer antes de começar a estudar uma matéria nova, tentar recuperar essas informações pelo resumo. Ok? Vamos lá. Mais um mito que eu lembrei. Alguns professores dizem assim, ó, você tem que estudar, aí uma semana antes você vai reduzir. Chegou no dia da prova, por favor, não estude. Nada a ver. Tem que estudar no dia da prova também. Você tem que fazer um resuminho, dar uma analisada. Tem professor que fala, não estude no dia da prova, senão você vai chegar cansado, né? Ou no dia anterior à prova, você vai se cansar. Ninguém está falando para você passar a madrugada estudando. É pegar o material 2 horas, 3 horas, né? Também tirando aqui o concurso da Procuradoria do Município, eu ia para São Paulo prestar. Ou para Brasília, no caso da fase oral da PFM, foi Brasília. Eu tinha resumos já prontinhos, né? De questões assim, aquelas questões chaves, né? Que certamente iriam cair. Muitas caíram no oral, né? Muitas caíram. Usei aquele resumo, peguei aquele resumo e durante 2 horas dei uma pincelada naquele resumo, uma noite antes, e cheguei mais preparado, sem sombra de dúvidas, pro oral. Já tinha até respostas prontas. Não tenho vergonha de ter resposta pronta também, não. Resposta pronta, né? Isso para uma fase oral, obviamente. Tem que ter resposta pronta, porque a gente sabe mais ou menos o que cai, né? Uma outra dica importante para quem chega em fase oral, fase subjetiva também, fase escrita, né? Geralmente os candidatos eles fazem grupos, né? No WhatsApp, né? E eles trocam muitas dicas. Na prova oral, inclusive, os candidatos trazem questões do oral, porque o oral não é feito em um único dia, é feito em vários dias. Isso. Então, os candidatos que vão passando pelo oral, eles vão deixando as questões no grupo. Isso é importantíssimo. Então, tem que participar. Para você passar no concurso, você tem que fazer a correria. Fazer um networking de concurso, inclusive, amizade com os concurseiros que estão no mesmo ritmo que você. Exatamente. Grupos de Facebook, tem grupo de magistratura estadual, grupos de defensoria, procuradorias. Importantíssimo, eles postam questões, os senhores vão lendo as questões, mas é muito bom. A assimilação é imediata. Você não vai esquecer, né? Você vai, inclusive, dar briga, né? Inclusive, dar briga nas respostas. Então, quer dizer, não dá para esquecer. Tem que participar. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, queira mandar para o doutor Felipe Queiroz responder, pode ir mandando, põe um e-mail. Se por acaso não der tempo, a gente manda depois no seu e-mail, sem problema nenhum. Bom, Felipe, você recomenda para aquele que está começando, já começar esse data de preparação e já se inscrever em algum concurso e fazer? Ou você comum no entendimento daqueles que falam assim, não, você tem que primeiro se preparar um certo tanto para depois fazer alguma prova? Qual que é a sua opinião acerca disso? Se existe condição financeira para prestar o concurso, na minha opinião, o concurso tem que ser prestado. Mesmo para quem ainda não está preparado, porque ele precisa sentir aquele ambiente do concurso. Ele precisa também o começo daquela pressão que eu mencionei para que ele consiga saber a intensidade, né? Às vezes tem gente que não sente essa pressão. Depende. Cada pessoa é de um jeito. Pode acontecer. E pode acontecer de passar. Pode acontecer de passar, por que não? Existem exemplos. O sujeito foi totalmente despretensioso e passou. Talvez porque a pessoa... Meu caso da defensoria. Está sem aquela pressão, vai fazer a prova de forma mais tranquila, consegue usar todo o seu potencial. O meu caso da defensoria foi esse. Para procuradorias.
passei na PFN, passei na... E no meio, defensoria. Então me inscrevi, mas me inscrevi assim. Despretensioso. E veja, são matérias bem distintas. A filosofia, a sociologia, o direito, naturalmente, mas são matérias muito, muito distintas. Prestei a prova, fiquei em 20º lugar na primeira fase, de 9 mil candidatos. Né? Não sei nem como, fiquei em 20º lugar. Na PFN, na primeira fase, fiquei em 20º lugar também, por incrível que pareça, coincidência. E na Procuradoria, em 20º lugar também, na primeira fase. É o número que está te perseguindo aí, você tem que considerar também jogar aí. Mas, para a Procuradoria, eu não fiquei surpreso, mas para a Defensoria eu fiquei muito surpreso. E daí também um outro mito que eu lembrei. Vamos lá, vamos destruir todos os mitos. Defensoria, Procuradoria da Fazenda Nacional, então legislação federal, direito financeiro e econômico. Procuradoria do município, legislação municipal, cai um pouquinho de direito de trabalho. Concursos com matérias completamente diferentes. E aí eu ouço alguns professores de renome dizendo assim, olha, você tem que focar na magistratura. Se for estadual, só na estadual, porque senão você não vai conseguir. Se você focar em muitos, você não vai conseguir passar. Gente, direito é um só. Direito é um só. Não tem essa. Se você não focar em um concurso específico. Você pode focar em vários concursos, sim. Lógico que se você quer aquele concurso, estude as matérias daquele concurso. Mas se você não tem uma opinião tão formada assim, quer magistratura, quer procuradoria, se tanto faz para você, né? No meu caso, tanto faz, né? Tanto fazia, né? Graças a Deus ele optou por ficar em preto, né? Exatamente. Qualificar ainda mais a nossa procuradoria. Obrigado. Não tem problema nenhum você estudar matérias que são, entre aspas, distintas, né? Que caem em um determinado concurso e não caem em outro concurso. Né? Defensoria cai filosofia do direito, sociologia do direito, cai criminologia, coisa que não cai numa procuradoria. Mas você, candidato, consegue sim, sem um esforço assim tão descomunal, estudar essas matérias. Basta que seja objetivo, como eu disse antes. Basta que não se prenda a materiais muito extensos, com doutrinas muito grandes. Pegue resumos, participe de grupos. Né? Esse tipo de conduta, sem sombra de dúvida, vai te levar para a aprovação. Perfeito. Lógico, o candidato ele tem que ter um norte, ele tem que ter um plano. Não significa que ele tem que ficar preso 100%. Às vezes o concurso que ele está querendo prestar vai demorar 2 anos para sair. Ele vai ficar 2 anos sem prestar uma prova. Então, não faz sentido. Ele vai esgotar aquele edital que ele tanto quer, que é o sonho dele. Mas enquanto isso, até para sentir a intensidade daquela pressão de fazer prova, tal, tudo. Bom, a gente está falando assim da nossa experiência, né, do nosso mapa, do que a gente considera correto. Lógico, cada um tem a sua opinião, pode pensar diferente. Mas é interessante, sim, você mantendo o seu plano de estudo dentro do seu padrão, prestar outros concursos. Né? Até porque, às vezes, o concurso pode demorar, como a gente já disse aqui, e você vai ficar parado sem treinar. Né? Porque treino é treino, jogo é jogo, como dizia, fazendo um jargão do futebol, então você tem que fazer prova de concurso. É diferente, né? Você acorda com aquela ansiedade para a prova, aquele ritmo, todas aquelas regras. E é bom você vivenciar isso. Tá? Treino é treino, jogo é jogo, então você tem que jogar. Está no concurso, você tem que jogar. Bom, então, falando um pouquinho agora de como você estudava, porque assim, perceber que foi fundamental a preparação prévia que ele teve. E no momento que ele descobriu o câncer, estava nas vésperas da prova da Procuradoria aqui do município de São José do Preto, quem vai ter cabeça de estudar 6, 4, 5, seja 1 hora por dia, pensando em como é que vai ser daqui 1 mês, 2 meses, o processo de quimioterapia. Mas graças à preparação anterior que ele tinha, e depois, vendo de uma maneira diferente aquilo, não se vitimizou. Por que eu, senhor, que eu vou ter essa... Não se vitimizou. Ele foi lá e fez a prova e usou isso a seu favor para tirar aquela pressão. Ele viu que a vida dele era muito maior do que aquela prova e olhou para a prova de forma diferente e fez a prova com controle, com mais equilíbrio e acabou passando muito bem colocado. Então,
Como é que foi essa preparação anterior que te deu esse gabarito, te deu esse acúmulo de conhecimento suficiente para mesmo antes da prova não conseguir estudar e mesmo assim ser aprovado? No concurso que tinha quantos candidatos? Faço o que eu não me lembro. Tinha cerca de 1.000 candidatos na Procuradoria do para coisa Município. de 4 vagas. E depois subiu para 8, né, por aposentadorias, né, exonerações. E na PFN, 19 mil candidatos, e na Procuradoria, e na Defensoria, quase 9 mil. Né? Então, muita gente. Muita gente. Bom, eu vou começar pelo erro. Já cheguei a comentar. O erro foi estudar de madrugada. Tá? Não estudem de madrugada, por favor. Estudar de madrugada não faz muito bem para o seu corpo. Não vale a pena. Né? Não vale a pena. Por mais que você goste da ideia. Mas tentem estudar pela manhã, tentem estudar à tarde. Outra coisa que eu fiz, como já mencionei, fiz cursinho anual. Tem que fazer cursinho anual. Não que a ausência do cursinho, né, não vai implicar na sua aprovação. Pode ser que você não faça cursinho e chegue à aprovação. Abrevia a sua preparação, porque ele faz um resumo do que há de mais importante para o concurso. E te dá, então, um material prontinho, né, para você estudar mais rapidamente. Né? Então, fiz cursinho, sim. Um único cursinho anual, que é bastante, suficiente. Outra coisa, muita questão. Desde a faculdade eu respondia muitas questões. Usava o Jurisway, que é um site importante, pegava provas, né? Nos próprios sites das bancas, tem as provas anteriores para os senhores pegarem e fazer. Imprimir, fazer simular. Fazia muita questão. Importantíssimo. Importantíssimo. Lia muita sinopse. Usava a doutrina como material de consulta, à exceção do direito tributário, porque aí é por paixão. É por tributário e constitucional. São paixões minhas, né? Que aí eu lia a doutrina mesmo para valer, mas não para concurso, hein? Não lia para concurso. O objetivo da leitura não era esse, era porque eu queria aprender mesmo. Né? Tanto que eu estou na minha segunda pós-graduação na mesma matéria, em direito tributário. Né? Gosto muito. Outra coisa, tentem pensar que fora do mundo do concurso existe solução para a sua autonomia financeira. Se por um acaso alguém não conseguir passar, né, ele tem mercado, na advocacia, por exemplo. Isso, pelo menos pensar nisso, né, já tira um pouco da ameniza um pouco a grande pressão que é a pressão pela autonomia financeira. Na consultoria, tem mercado na academia, né, para ser professor, para ser coach. Enfim, existem saídas, mesmo para aquele que eventualmente não passa no concurso e comete aquilo que eu acho que é um erro, de desistir. Né? Não desista nunca. Aliás, a última dica, né? Na verdade já até dei, mas a última dica que eu segui, não desistir. Então, não desistam nunca desse sonho de passar no concurso público. E vale muito a pena passar no concurso público. Pode ter certeza que vale muito a pena. Em todos os sentidos. Bom, é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, mande pra gente. A Rafaela, minha irmã, está nos assistindo. Obrigado, Rafa. O William, meu cunhado do coração aí. Quem mais entrou depois? O Leandro, o Marcelo Lima, a Adriana Alves. Sejam todos bem-vindos. O Luiz Felipe, lá estagiário da Procuradoria, que legal tá aí. O Cássio Ventino, meu amigo do peito. A Paloma. E tamo junto. Deixa eu ver se tem mais alguém. Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, pessoal, é assim, concurso, como o William Douglas fala, não se faz para passar, mas até passar. Né? O que você tem que fazer é, o que eu estou fazendo? Está me levando no caminho certo? Estou me preparando adequadamente? Estou usando todas as minhas condições, todo o meu potencial para estudar?
E aí revendo, mensurando. Fazer simulado nas mesmas condições que você faria no dia da prova, ou seja, separar um horário, né? Uma prova daquela banca que está organizando o seu concurso. E mesma situação, sem ninguém interromper, sem consulta, e treinar. Porque no dia da prova você vai fazer prova. Então, responder questões, como o Dr. Felipe falou, é fundamental. E hoje em dia a gente tem aqueles livros de questões, que traz questões comentadas para você depois entendendo onde que você errou, como... É uma excelente matéria até para identificar quais são os principais pontos que você tem que estudar, aquilo que mais cai. Então, fazer simulados e ir fazendo outras provas é fundamental para que você possa melhorar o seu desempenho, não só na preparação, no estudo, mas também na realização de provas. Se o seu concurso cai prova dissertativa, cai redação, é fundamental que você treine a escrever. E treine a escrever fazendo resumos daquilo que você estudou. Era assim que você estudava, não falou que tem os resumos, só que dá até para virar um livro, né? Fazia muito resumo. Olha, meus resumos, modéstia à parte, são excelentes resumos. Se um dia alguém quiser emprestado, a gente faz uma datilography, para quem se inscreveu, a gente libera para fazer um download. Ok? E mais importante, gente, é ter um propósito. Por que eu quero passar? Por que isso é importante? Quem que vai ganhar se eu passar no concurso público, além de você? Dê razão àquilo, dê emoção, põe emoção naquilo. Não, se eu ganhar, eu vou melhorar não só a minha vida, vou ter minha estabilidade, mas eu vou poder ajudar as pessoas que me ajudaram, vou poder contribuir, vou poder mudar essa questão de que servidor público só quer estabilidade. Não, tem muita gente boa no serviço público e seja mais um deles. Venha para o serviço público para fazer diferença na vida das pessoas. O Brasil está mudando, não está mudando, e os servidores públicos também estão mudando, e graças a Deus para melhor. Então, venha fazer parte desse time, de ser um servidor que está lá para servir. Mas, enquanto isso, primeiro você tem que passar. Então, siga as dicas do Dr. Felipe, use a história dele de superação, de perseverança, de mesmo ter a notícia de uma doença gravíssima, não desistiu, não se colocou em posição de vítima, foi lá e fez a prova, passou não só em uma, mas passou na Procuradoria aqui, passou na Defensoria, na Procuradoria da Fazenda Nacional, passou no concurso da Câmara, que também em segundo lugar, né? Sim, na Câmara de Rio Preto. Graças a Deus ele escolheu ficar por aqui, por enquanto, e tomara que permaneça aqui, engrandece a nossa Procuradoria, a nossa organização cada vez mais, ok? Espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, nos mande. Dia 23 de novembro, vou fazer uma palestra online às 22 horas. É isso mesmo, não estou louco, não. Às 22 horas, que é um horário que você já estudou, ainda tem um pouquinho de energia para aprender algo mais. E eu vou contar vou falar um pouco sobre os 3 grandes erros que podem te impedir de passar no resultado. Baseado na minha experiência, né? Vai ter um pouco do que o doutor falou aqui, e vai ser muito legal. E a gente está montando um grupo, o Master Group Aprovar, que tem toda essa preparação mental, ajuda você a fazer o seu plano de estudo, a ter esse equilíbrio, tirar essa pressão. Você tem sempre professores, procuradores, outros convidados para trazer um pouquinho da sua experiência. Muito legal. No webinar eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ok? Por enquanto, ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a toda a equipe que ajudou a organizar aqui essa live dessa saída da melhor forma possível. Ao nosso convidado que dedicou um pouco do seu tempo para vir aqui contar a sua experiência, se expor. E falar de um problema desse é um pouco se expor, e ele vem se expor em prol de trazer novos concursados aí com a intenção de melhorar o serviço público e ajudar vocês a melhorar o desempenho na preparação e na realização de provas. Okay? Uma última palavra, doutor, para uma mensagem para o pessoal? Sem dúvida. Eu gostaria que todos tenham assimilado, né, essas minhas palavras, as palavras do Ronaldo, e quero que todos, sim, como ele disse, venham para o serviço público. Mas venham fazer a diferença no serviço público.
Porque não basta simplesmente passar para se acomodar no serviço público. Tem que vir para o serviço público para ser destaque. Né? Tem que vir para o serviço público para atuar com aquela almejada eficiência, né, do caput do artigo 37 da Constituição. Tá? Tem que vir para o serviço público com a ideia, né? A ideia não, tem que vir com a certeza de que vai continuar se aprofundando, mas se aprofundando em prol do administrado. Né? Sigam essas palavras minhas, do Dr. Ronaldo, de outros orientadores de renome que tem por aí, para fazer a diferença no serviço público. Desejo que todos passem e que todos consigam fazer essa diferença. Assim, é um desejo de coração mesmo. Porque o serviço público, ele tem muita gente boa, mas ele precisa de mais gente boa. Porque é lógico que nós temos alguns, né, com conduta desviada, né? Nós temos algumas situações de servidores desleixados, mas isso é minoria, pode ter certeza que é minoria. Né? E essa minoria precisa ser suprimida do serviço público para dar lugar para os senhores. Né? E os senhores, eu tenho certeza que seguindo essas dicas, vão conseguir. Muito obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela participação. Gostaria de despedir com a seguinte mensagem. Tudo que você precisa já existe dentro de você. Tá? Esse é o meu lema e é isso que você tem que colocar. Tudo que você precisa já existe dentro de você. Tenha o seu propósito, sua missão de vida. Coloque a sua aprovação como um desejo ardente, ou seja, como um propósito de vida. Você vai ter condições, fé, firmeza e força para continuar, mesmo depois de ter reprovado em alguns concursos. O bom do concurso, gente, é isso. Ninguém se lembra de quantos concursos você foi reprovado, e sim sobre aquele que você foi aprovado. Isso é magnífico. Então, venha fazer diferença com o concurso público, prepare-se e faça a melhor prova da sua vida e venha qualificar ainda mais, ok? Um excelente abraço, fique com Deus e nos vemos quinta-feira, dia 23, se inscreva lá. Fique com Deus. Abraço.